Durante esses 2 anos, depois da morte da minha filha, a gente vem num tratamento, assim, venho me preparando para esse dia que eu saberia que seria bem difícil. Meu terapeuta a gente estava em contato telefônico também. Ele estava muito preocupado comigo nesse momento, como seria. Então, essas 2 últimas semanas, a gente deu uma intensificada. Eu acabei indo mais vezes lá. Então, ele me preparou também para esse momento de ver as fotos, porque eu acreditei estar no plenário para isso. Eu vi algumas fotos, para mim foi um momento muito difícil, muito terrível, assim. Ver todas aquelas fotos foi bastante complicado. Eu já tinha ficado reclusa na segunda-feira, então aquilo para mim já estava sendo difícil. E quando eu soube que eu iria ficar novamente, eu entrei completamente em desespero de saber que naquele momento eu queria um abraço da minha família, eu queria estar com a minha família, as pessoas que me ajudaram, eu queria estar próxima deles, era o que eu precisava. E aí eu soube que eu fiquei muito desesperada, eu saí de lá chorando muito, de saber que eu ia ter que continuar ali, incomunicável, e eu também não sabia até quando. E aí acabei ficando lá até quinta-feira pela parte da manhã, sem contato com ninguém, sem falar com ninguém. O lugar que eu estava era bastante quente, o quarto que eu estava era bastante quente. Eu fui entrando num estágio de estresse muito complicado. E quando eu entrei no plenário, na verdade eu estava tão nervosa que eu não tive uma visão ampla assim, do plenário. Eu não conseguia olhar para a plateia, eu não via nada. Aí quando eu sentei, quando eu virei assim, na verdade não foi nem que eu não olhei para eles, o estereotipista estava do meu lado direito e ele estava exatamente na frente deles. Então eu vi o rosto do Alexandre, só a parte do rosto dele, e a Jatobá eu nem consegui ver. É tão cruel estar ali naquele momento e você vê que a pessoa que tinha que zelar pela vida dela não foi a que zelou. Então aquilo para mim é pensar que é muito cruel, chega a ser inacreditável. Todo momento eu estava ali por ela e para ela, pensei demais nela. Eu tinha uma foto na minha mão dela que quando eu me desesperava, eu abria, olhava para ela e pedia para ela me dar força. Prestar o depoimento e falar tudo aquilo, para mim foi uma situação bem difícil para mim, um momento que eu esperei muito, mas foi difícil. Nem acreditei a hora que o juiz veio anunciar. Eu estava ali na enfermaria, continuei na enfermaria. Eu estava medindo pressão, porque ela tinha caído bastante. E nossa, eu já saí dali, fui pro meu quarto pegar minhas coisas, encontrei minha mãe. Foi demais assim, encontrar minha mãe naquele momento. Eu estava precisando de um abraço dela, encontrar alguém da minha família. A gente só se abraçou. Naquele momento a gente não precisava falar nada. Aí a gente veio conversando durante o caminho. Aí cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho. Almocei aqui na minha casa, então foi completamente diferente eu estar na minha casa, no meu ambiente, e principalmente com a minha mãe. Eu estava na minha casa com alguns amigos que ficaram aqui comigo para me dar uma força. Eu estava muito nervosa, muito angustiada, e eu acompanhei pela televisão e estava conversando bastante via celular também com a minha advogada. Ao mesmo tempo, eu estava ouvindo a televisão, acompanhando pela televisão, que como passou ao vivo a sentença pelo Dr. Maurício, e ela estava mandando para mim também uma mensagem. Então, assim, foi meio que ao mesmo tempo. Para mim foi o fechamento de um ciclo, né? O momento que eu sempre esperei, que era o momento realmente da justiça pela minha filha. Então, acabou realmente fechando uma parte de tudo que aconteceu. Eu estava falando com meu irmão pelo celular e ele estava no corredor e acabou encontrando com os jurados. Aí ele falou assim, olha, eles estão aqui, você não quer falar com eles? Eu falei, eu gostaria muito. Aí ele acabou colocando no Viva Voz. Eu agradeci porque durante os 4 dias que eu fiquei lá, a gente não se via, eu não vi em momento algum jurados assim, só que a gente sabia que a gente estava em quartos um do lado do outro.
Então, assim, o mesmo momento difícil que eu estava passando, eles também estavam passando, e o cansaço, tudo. Para mim, agradecê-los é como se eu estivesse agradecendo, fazendo um agradecimento por todo mundo pelo resultado da sentença. Eu acredito que o Dr. Maurício tenha feito um trabalho excelente, um profissional extremamente competente, e ele soube fazer o que estava dentro do que a lei permitia e de tudo que aconteceu lá, né? Para mim é super importante aquelas pessoas que ficaram lá e que dormiram no fórum durante 5 dias seguidos, que deixaram famílias de longe, que vieram para cá. O meu agradecimento vai ser eterno. Eu acho que eu não teria nem palavras para descrever tudo isso. Essas datas realmente são bem difíceis. O que seria uma comemoração, ela não é mais. Então eu procuro ficar bastante com a minha família, que é quem me ajuda, os meus sobrinhos, as pessoas que estão do meu lado. Eu procuro ficar bastante com elas para passar por mais essa. Todo momento com ela faz falta. Tudo com ela faz falta. Todas as lembranças. É uma vida que você construiu, que você foi seguindo e seguindo todos os passos e aprendendo junto com a criança, que agora não existe mais. É triste demais saber que você vai voltar e nada vai voltar. Para mim é um prazer enorme quando eu consigo sonhar com ela, quando eu acordo e lembro de algum sonho que eu tenho com ela. Então toda vez que eu sonho com ela, para mim vai ser uma maneira de tê-la próxima assim e continuar uma lembrança maravilhosa dela. Eu não tenho planos do que fazer agora. Eu vou engatar a primeira novamente e continuar a vida.